Então a gente conversou na primeira aula sobre os conceitos de adesão, né, básicos. Hoje a gente vai conversar mais sobre adesão em esmalte e depois dentina. Tá? E são dois conceitos que a gente vai ter que diferenciar. A adesão em esmalte é muito mais fácil que a adesão em dentina, até porque as estruturas são bem diferentes. Então, o esmalte é muito fácil secar. Se você vê a composição do esmalte e a característica dele, ele é muito mais fácil de aderir do que a dentina. O esmalte é um material bastante rígido, mas ao mesmo tempo ele é frágil em relação à fratura. Então, você vê essa diferença em relação à dentina, que é mais resiliente, né? Apesar de não ser tão resistente à abrasão, ele é mais resistente a essa força de toughness, né? essa resistência, né, do próprio material. O esmalte, então, ele é um material mais rígido, acaba sendo mais frágil, ele acaba tendo mais fraturas que a dentina, ele é mais mineralizado. Em comparação à dentina, que é mais resiliente, ele não é tão mineralizado quanto o esmalte, mas ele é um pouco menos rígido, né? E consequentemente, mecanicamente, acaba sendo mais favorável, apesar de não ter tanta resistência à abrasão, ao desgaste. Esses dois materiais, então, eles combinados, eles acabam sendo perfeitos. Um material de cobertura muito resistente à abrasão, um material na base, servindo como um colchão resiliente para esse esmalte, e os dois unidos. Então a estrutura dental ela acaba sendo bem isso, né? Quando você pensa em adesão a esmalte e dentina, eles são diferentes porque a característica das duas estruturas são diferentes. O esmalte, você entendeu a característica básica, mas é porque basicamente o esmalte é inorgânico, né? 96% inorgânico, ele é basicamente inorgânico. Ele tem pouca quantidade de estrutura orgânica e água. Você está vendo 3% de estrutura orgânica, 1% de água. Esse 3% de estrutura orgânica é proteína, amelogenina, enamelina, entre os prismas, mas 96% é inorgânico. Isso quer dizer, é muito mais fácil secar o esmalte. Consequentemente, é muito mais fácil aderir a esmalte. A dentina você já vê diferente, porque tem 70% de concentração de substância inorgânica. Mas olha a quantidade de substância orgânica em água, 30%. 20% orgânica, 10% água. Esse 20% de substância orgânica é colágeno, né? Basicamente colágeno. É muito mais fácil aderir a esmalte do que dentina. Dentina você tem uma quantidade de água muito maior, né? Uma quantidade de substância orgânica muito maior. Então essa é a grande diferença de adesão, ou seja, o desafio, né, de se aderir à dentina é muito maior que o desafio de se aderir a esmalte. Veja então aquilo que a gente conversou. A gente sabe a composição do esmalte, a gente sabe que o esmalte ele é basicamente inorgânico, que é hidroxiapatita, tem pouca água, pouca substância orgânica, muito mais fácil secar. Então o que você sabe sobre o esmalte é que você aplica um ácido forte no esmalte e você dissolve partes do esmalte. Você desmineraliza a superfície, sempre usando um ácido fosfórico acima aí de 30%. Você sabe que a disposição do esmalte é essa disposição em formato de chave, de fechadura de porta, né? Então a composição dos prismas, ele se dá assim, eles são interligados dessa forma. Então quando você aplica um ácido fosfórico, você dissolve parte desses prismas. Depende da posição dos prismas, você vai dissolver isso. Então lembre que eu falei para vocês, sempre um ácido mais que 30%. Um tempo aí rodando hoje por volta de 20 segundos. Antigamente era muito maior, mas hoje roda por volta de 20 segundos. Aqui eu estou dizendo que 15 segundos já seria suficiente, porque muitos trabalhos falam que 10, 15 já é suficiente. Mas para a clínica, no dia a dia, é por volta de 20 segundos. Quando eu removo dessa superfície, eu dissolvo essa superfície, né, desmineralizo, por volta de 5 micrômetros, tá, nessa superfície. Então eu consigo mudar o padrão do esmalte, aumentando a energia de superfície, né? Aumentando a energia de superfície desse esmalte,
e criando essas micro retenções para potencialmente aplicar um adesivo. Depende então da inclinação dos prismas, isso que eu falei para vocês. Você tem 3 padrões de condicionamento ácido de Silverstone. Isso vai depender da inclinação dos prismas. Algum posicionamento em que você pegue a cabeça dos prismas, como nesse slide da esquerda, acaba tendo um padrão de condicionamento muito maior do que se você pega uma inclinação mais paralela. E é por isso então que você tem, mesmo em relação à adesão esmalte, você tem diferentes resultados clínicos. E a longevidade clínica é diferente, dependendo da região em que você condiciona. Então isso vai ficar bem claro. Esses 3 padrões de Silverstone são esses, mas depende muito então da inclinação do prisma. Se eu condiciono esmalte vestibular, o meu padrão de condicionamento é muito bom. Se eu venho condicionando então uma área mais da classe 2, cervical da classe 2, meu padrão de condicionamento não é tão bom quanto seria numa vestibular de central. Isso, mesmo sendo adesão esmalte, ela é diferente de área para área. Tá? Senão os dentistas têm a ideia de que a adesão esmalte ela é boa e é igual em todos os esmaltes, e não é. Legal? Muito bem, você desmineraliza a superfície, aumenta a energia da superfície, então você está agora apto a aplicar um líquido com baixa tensão superficial, idealmente, tá? E esse líquido que a gente aplica em odontologia basicamente é bis-GMA, é o monômero que se usa nos adesivos. Mas o bis-GMA é uma molécula muito grande, tá? Ele seria um líquido muito viscoso, não seria muito fluido. Eu falei para você que você quer diminuir a tensão superficial e para fazer isso você mistura um pouco de diluente. Então o que você está vendo aqui é a composição básica dos adesivos, bis-GMA mais diluente, Tegma, Tedma, são diluentes em que você consegue então diminuir essa tensão superficial. Joia, sabemos como obter essa energia de superfície do esmalte, aplicamos um líquido com baixa tensão superficial, que é bis-GMA mais diluente, e você obtém a adesão ao esmalte. A adesão ao esmalte ela é muito estável, ela é micromecânica, puramente micromecânica. O que é importante considerar clinicamente? Você tem padrões de condicionamento diferentes, dependendo do esmalte, e você tem espessuras de esmalte diferentes, né? Óbvio, se você está fazendo uma restauração classe 5 num paciente adulto, é bem provável que você não tenha mais esmalte em cervical. Se você está trabalhando numa incisal, você tem muito mais esmalte disponível. A espessura de esmalte varia conforme região. Então, você tem padrões diferentes, mas você tem espessuras diferentes de esmalte. Isso vai fazer bastante influência, principalmente em restaurações cervicais. Então, a ideia da adesão esmalte é simples. Aplica um ácido fosfórico como esse. Esse é o ácido fosfórico mais vendido do mundo. Se chama Ultraet, 35%. É um ácido fosfórico da Ultradent. Ele é disparado o ácido mais vendido do mundo. Uma consistência muito ideal e a coloração dele é bem visível. Você consegue, então, ver nesse slide. A gente normalmente compra esse Ultraet 35% numa versão jumbo, que é aquela seringa mais grossa, assim, ela vem com mais quantidade. E a sua secretária, então, ela consegue inserir esse ácido fosfórico nas seringas pequenas. Ele acaba sendo bem econômico, então eu recomendo para você. Estou aplicando ácido fosfórico, falei para você que esmalte 20 segundos é suficiente. Lavo, seco, aplico um adesivo, seco o adesivo para diminuir um pouco a espessura de película, que fica muito grossa, e se ele tiver solvente, para evaporar o solvente. Fotopolimerizo. Eu já tenho então a minha adesão ao esmalte, ela é bem simples. Aqui a gente estava fazendo uma restauração, eu estou reproduzindo a cor, a coloração das manchas que a paciente tem, porque é paciente jovem, com várias estrias esbranquiçadas, e eu estou reproduzindo isso na resina composta. Quando a gente faz esse tipo de caracterização, eu vou voltar ao slide para você entender melhor. Você aplica o adesivo, você faz a base da restauração. E antes da última camada, você reproduz essas estrias com um corante branco. Aqui eu estou usando um corante da Ivoclar, se chama Empress Colors. Okay? E você faz essas estrias, polimeriza, e aí sim cobre com um esmalte bastante fino. E você consegue ter um resultado mais interessante.
No final, você vai ver que a gente basicamente estava tentando reproduzir o manchamento do paciente nessa restauração. Adesão esmalte, simples, tá? É puramente micromecânico. Ácido fosfórico, 20 segundos, lava, seca o adesivo, tranquilo. Toda vez que você usa adesão somente em esmalte, só esmalte, por exemplo, um diastema, lateral conoide, é melhor que você use um adesivo que seja só o monômero hidrófobo, ou seja, não tenha solvente, que seja só o adesivo puro, ok? Vai ser mais estável. Quais são os adesivos? Vou te dar um exemplo. O passo 3 do Scott Bond Multipurpose é só adesivo. Por exemplo, o Helio Bond é um adesivo puro, só adesivo. Um outro exemplo, o adesivo, o último passo do Opt Bond FL da Care, ele é um adesivo puro, hidrófobo. Então sempre que você trabalha somente em esmalte, é melhor utilizar um adesivo que não tenha solvente, não tenha monômeros hidrofílicos. A gente vai falar mais sobre isso depois, tá? Mas pense sempre em usar, se possível, né, um adesivo só para esmalte. Isso vai ser melhor. Joia, aqui finalizamos a restauração. Lembra que a gente tirou essa mancha hipoplásica e a gente reproduziu aquelas pequenas linhas com corante esbranquiçado, mas foi uma adesão puramente em esmalte. Essa dica que eu te passei, então, ela é importante. Você vai trabalhar diastemas, conoides, tente optar sempre por um adesivo puro. Isso vai ser melhor, tá? O resultado é melhor. Uma outra questão de adesão em esmalte, eu sempre digo, condicione sempre mais, não menos. Isso tem um porquê. Sempre que você faz diastemas, é importante que você condicione sempre a mais. O que quer dizer isso? É normal que quando você faça um diastema, você condicione só a área que você acha que vai aplicar. Eu vou fazer um desenho para você, isso vai ficar mais claro. Então eu vou fazer um desenho para demonstrar aquela questão do sobrecondicionamento, que eu acho que você tem que condicionar em uma extensão maior. Então imagine que você tem aqui um diastema e você queira fechar esse diastema. E a ideia sempre que as pessoas têm quero fechar esse diastema, eu quero colocar uma resina aqui, ó. Imagine que você queira fechar, então vou trocar a cor. Imagine que você queira fechar aqui esse diastema com uma resina composta, dos dois lados, ó. Quer fechar esse diastema, adicionando um pouco o incisal. A ideia normalmente que as pessoas têm eu quero fechar com resina composta, vou condicionar esse esmalte. Você condiciona uma área aqui, ó. E essa área que você condiciona nos dois esmaltes, você imagina, essa vai ser a área que eu vou usar para espalhar a resina. O que acontece sempre com isso você condiciona essa área pequena, lava e seca. Na hora que você seca essa área aqui do ácido fosfórico, seja bem esbranquiçado, depois você aplica um adesivo nessa área. Quando você aplica o adesivo, a primeira coisa que você faz você joga um jato de ar. Quando você joga esse jato de ar nesse adesivo aplicado aqui, o adesivo ele espalha assim, ó, por várias áreas do esmalte. E sabe o que acontece? O esmalte estava condicionado só aqui. Parte do adesivo que você aplicou ficou apoiado num esmalte sem condicionamento. Aparentemente parece normal que você polimeriza o adesivo, aí você coloca a resina composta, espalha a resina em direção ao dente, a resina fica um pouco sobre o esmalte condicionado, mas óbvio, ele acaba avançando um pouco sobre esse adesivo que estava no esmalte não condicionado. Aparentemente ele está bem legal. Quando você começa a dar o acabamento e polimento, quando você começa a usar suas borrachas em copo, por exemplo, na baixa rotação, e você começa a dar o acabamento, sabe o que você percebe? Aparece uma linha branca na margem da restauração. E sabe o que? Essa linha branca na margem da restauração, quando você começa a passar a borracha mais forte, ela começa a aumentar e ela começa a ir em direção abaixo da restauração. Essa linha branca que você viu foi uma falha de adesão. Por que ela aconteceu? Porque você aplicou resina composta em áreas do esmalte que não estavam condicionadas. Qual a minha dica para você? Primeira dica de esmalte é jatear o esmalte. Lembra disso? Jatear o esmalte. É óxido de alumínio. Segunda dica, condicione sempre a mais. Irato, mas você vai condicionar o dente inteiro? Isso quer dizer que você vai usar adesivo e resina no dente inteiro? Não.
Pode ser que não, mas eu sempre preciso ter essa margem de segurança para evitar essas falhas na interface. Legal? Então, baseado nesse desenho que eu fiz, você entendeu que existe essa margem de segurança para o condicionamento. Nesse caso, a gente está fechando o diastema, a gente utilizou a resina composta só nas proximais, mas a gente condiciona sempre a mais. Tá? Então, essa aula fechou o conceito de adesão a esmalte. Você entendeu que é bastante simples, né? Você entendeu por que ela é simples. Mas ela varia conforme a região do esmalte. Lembre disso. E ela também tem diferentes espessuras, dependendo de onde você trabalha. Grande abraço!